Bom, todo mundo fala, né, que o sódio é um perigo mesmo, que a gente tem que evitar ao máximo, não deve colocar muito sal na comida, precisa olhar bem os rótulos, né, dos alimentos, enfim. Nós convidamos então o nutrólogo e membro da Associação Brasileira de Nutrologia, Dr. Fabiano Robert, para falar sobre esse assunto. Seja bem-vindo, doutor, um bom dia. Bom dia. Então, existe um problema de hipertensão, né, para as pessoas que consomem muito sódio, têm uma predisposição também. O que acontece com o organismo para chegar a esse problema? Quando a quantidade de sódio no organismo está em excesso, o rim não consegue filtrar todo esse sódio que então se acumula. O sódio então acumulado, ele migra para dentro do vaso sanguíneo e ele carrega junto dele água. Isso vai fazer com que aconteça o caso da hipertensão arterial ou pressão alta e que, quando não tratada em médio e longo prazo, pode acarretar problemas cardiovasculares, como o infarto e o derrame cerebral, por exemplo. Inchaço também? Sim, o inchaço pode estar presente e a gente também tem novos relatos de uma incidência aumentada de câncer de estômago por causa do excesso de sódio. Como é que a gente sabe que está consumindo muito sódio, né? Que está passando do limite? A recomendação que nós temos atualmente sobre a ingestão de sódio é de 2.000 miligramas por dia. Mas os estudos atuais apresentam que o brasileiro consome de 2,5 até 4 vezes mais sódio do que o que seria o recomendado. Nos países industrializados, o consumo do sódio fica mais ligado ao alimento industrializado, os embutidos, os enlatados. Já no Brasil, o problema fica no sal propriamente dito, ou no tempero enriquecido com sal. Sabe por quê? A gente ouve dizer que o sal mesmo de cozinha, né, que a gente usa para temperar, ele não tem tanto sódio assim, que o problema está realmente nos industrializados. Então não é bem por aí? Bom, não, é que cada país hoje em dia apresenta um comportamento diferente. O Brasil é um país em franco desenvolvimento e o consumo dos industrializados tem aumentado aqui. Agora, num país como é os Estados Unidos, por exemplo, onde o consumo do alimento industrializado é muito maior, isso é muito mais marcante. Mas, teoricamente, avaliando 100 gramas de produto, o sal de cozinha realmente tem uma quantidade de sódio menor do que o alimento industrializado. E aí a gente tem que ficar ligado mesmo nos rótulos, né, para ver, para ficar lá de olho na quantidade de sódio. Acontece que é complicado, porque se a gente sai do sódio, a gente cai na gordura, né? Exatamente. Então, o que a gente deve avaliar? Como é que a gente deve escolher os produtos industrializados? Bom, a princípio, você tem que sempre avaliar a condição clínica do paciente. Em muitos casos, você vai ter mais de uma doença associada e é importante avaliar critérios diferentes, como sódio, a gordura, por exemplo. O que se recomenda no rótulo é que se evite o consumo de um produto que tenha mais de 400 miligramas a cada 100 miligramas de produto, 100 gramas de produto. Então, esse alimento é considerado com uma quantidade maior de sal. Ah, sim. A gente tem como olhar isso de uma forma mais fácil? Quem está em casa poder identificar isso melhor no rótulo, pelo percentual, por exemplo? O rótulo, ele sempre traz as seguintes informações. Ele tem o nome da substância em questão, que seria o sódio, a quantidade em miligramas de sódio, onde a gente tem que evitar aqueles que tenham mais que 400 miligramas, e estar atento também na quantidade de produto que o rótulo se refere. Então, sempre tentar avaliar para 100 gramas de produto e tentar fazer as conversões ali necessárias. Logo à frente, existe uma indicação do percentual de sódio necessário para o nosso consumo. E esse percentual começar a se alterar, a gente tem que procurar evitá-lo. Pois é, parece que é aquela coisa, né? Quanto mais sódio, parece que mais a gente gosta de alguns produtos, né? Exato. Então, quais são os mais perigosos que a gente deve moderar mesmo? Bem, nós poderíamos dividir, por exemplo, em 4 grupos os alimentos pela quantidade de sódio. Então, nós temos aqueles que têm mais de 1.000 miligramas por 100 gramas de produto, onde a gente pode incluir, por exemplo, a azeitona em conserva, o caldo de carne, o bacalhau, queijo parmesão e molho shoyu. Tudo que é muito salgado, né? Exatamente. Claro. Agora, tomar muita água ajuda a eliminar o sódio do organismo? A gente escuta isso por aí. A ingestão de maior quantidade de líquido vai fazer com que o rim funcione de uma maneira diferenciada, ele vai trabalhar de maneira mais eficiente. E isso, teoricamente, eliminaria, sim, a quantidade excessiva do sódio. Mas isso não justifica, de maneira alguma, o consumo excessivo.
O ideal realmente é atuar de maneira a fazer com que a ingesta diária de sódio seja reduzida. Para terminar, o sal light é bom? Sim. Para isso, para diminuir? Conceitualmente, um produto light é um produto que tem 25% menos de um determinado ingrediente. Então, teoricamente, o sal light tem 25% menos sódio. Ok, doutor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, então, e um ótimo dia.